Capítulo 52. Elizabeth teve a satisfação de receber uma resposta ao seu bilhete o mais depressa possível. Mal tomou posse da carta e, correndo para o arvoredo, onde era menos provável que a interrompessem, sentou-se num dos bancos e preparou-se para ser feliz, pois a extensão da carta convenceu-a de que não continha uma negativa. Grace Church Street, 6 de setembro. Querida sobrinha, acabei de receber sua carta e dedicarei toda a manhã a respondê-la, pois prevejo que algumas linhas não serão suficientes para o que eu tenho a lhe dizer. Devo me confessar surpresa com seu pedido, eu não o esperava vindo de você. Não acredite, entretanto, que eu esteja zangada, porque só quero que saiba que eu não imaginava ser tal pedido necessário da sua parte. Se você prefere não me compreender, perdoe-me a impertinência. Seu tio está tão surpreso quanto eu, e nada senão a crença no seu envolvimento teria lhe permitido agir como agiu. Mas, estando você realmente inocente na ignorância de tudo, preciso ser mais explícita. No mesmo dia em que voltei de Logbourne, seu tio recebeu uma visita das mais inesperadas. Esteve aqui o Sr. Darcy, e ficaram os dois a sós por várias horas. Tudo aconteceu antes que eu chegasse, então minha curiosidade não foi tão horrivelmente espicaçada como a sua parece ter sido. Ele veio dizer ao Sr. Gardiner que havia descoberto onde estavam Lydia e o Sr. Wickham e que falara com ambos. Com Wickham diversas vezes, com Lydia uma. Pelo que pude entender, ele saiu de Derbyshire um dia depois de nós e veio para a cidade decidido a encontrá-los. O motivo confessado foi sua convicção de que se culpava por não ter sido o pouco valor de Wickham suficientemente alardeado para que qualquer moça de caráter considerasse impossível amá-lo ou confiar nele. Com generosidade atribuiu toda a culpa a seu equivocado orgulho e confessou ter antes pensado não ser digno dele tornar pública sua vida particular. Seu caráter deveria falar por si mesmo. Considerava, portanto, seu dever tomar a iniciativa e tentar remediar um mal que fora causado por ele mesmo. Se havia outro motivo, estou certa de que não deporia contra ele. Ele passou alguns dias na cidade antes de conseguir descobri-los, mas tinha algo que direcionava sua busca ao que era mais do que nós tínhamos, e saber disso fora mais uma razão para que se dispusesse a nos procurar. Há uma senhora, parece uma certa senhora Young, que foi durante algum tempo acompanhante da senhorita Darcy, e que havia sido demitida de suas funções devido a algumas desaprovações, embora ele não tenha dito qual. Ela se instalou, nessa ocasião, numa grande casa na Edward Street, e desde então se mantinha alugando quartos. Essa senhora Young era, ele sabia, intimamente ligada ao Sr. Wickham, e ele foi a ela perguntar por ele tão logo chegou à cidade. Mas 2 ou 3 dias se passaram antes que ele pudesse arrancar dela o que queria. Ela não trairia o amigo, acredito, sem suborno e corrupção, pois realmente sabia onde ele poderia ser encontrado. O Wickham, na verdade, fora à sua procura no mesmo dia em que chegou a Londres, e tivesse ela cômodos suficiente, teriam-se hospedados em sua casa. Afinal, porém, nosso bom amigo conseguiu o desejado endereço. Ele foi ter com Wickham e depois insistiu em ver Lydia. O primeiro objeto do Sr. Darcy, ele confessou, era convencê-la a abandonar essa situação desonrosa e voltar para a companhia dos amigos tão logo pudessem ser persuadidos a recebê-la, oferecendo sua ajuda até onde fosse necessário. Mas encontrou Lydia firmemente decidida a continuar aonde estava. Não se preocupava com nenhum de seus amigos, não queria qualquer ajuda, não queria ouvir falar em deixar o Wickham.
Tinha certeza de que se casariam algum dia e não importava muito quando. Já que era assim que ela se sentia, só restava, pensou o Sr. Darcy, garantir e apressar um casamento que, na primeira conversa com Wickham, ele logo soube nunca ter sido intenção dele. Ele confessou ter sido obrigado a deixar o regimento em razão de algumas dívidas de honra, todos muito urgentes, e não teve escrúpulos em atribuir exclusivamente às próprias insensatez de Lídia todas as infelizes consequências de sua fuga. Pretendia renunciar de imediato a seu cargo comissionado e pouco se preocupava com a sua futura situação. Deveria ir para algum lugar, mas não sabia onde e sabia que não tinha com que se manter. O Sr. Darcy perguntou-lhe por que não havia se casado logo com a moça. Embora não se imaginasse o Sr. Bennet muito rico, ele teria sido capaz de fazer algo por ele e sua situação se beneficiaria com o casamento. Mas descobriu, na resposta a essa pergunta, que Wickham ainda alimentava a esperança de que, com mais sucesso, fazer fortuna pelo casamento em algum outro país. Diante das circunstâncias, entretanto, não parecia plausível que ele resistisse à tentação de uma solução imediata. Encontraram-se diversas vezes, pois havia muito a ser discutido. Wickham, é claro, queria mais do que poderia conseguir, mas aos poucos foi obrigado a ser razoável. Tudo tendo sido arranjado entre ambos, o próximo passo do Sr. Darcy seria dar ciência da situação a seu tio, e ele veio pela primeira vez a Grace Church, na noite antes da minha chegada, mas o Sr. Gardiner não pôde ser localizado e o Sr. Darcy soube, fazendo mais perguntas, que seu pai ainda estava com ele, mas deixaria a cidade na manhã seguinte. Ele não julgava ser o seu pai alguém que pudesse ser tão adequadamente consultado quanto seu tio, portanto adiou a visita até depois da partida do primeiro. Não deixou seu nome e até o dia seguinte só soubemos que um cavalheiro o tinha procurado para tratar de negócios. No sábado ele voltou. Seu pai partira, seu tio estava em casa e, como eu disse antes, os dois passaram muito tempo conversando. Encontraram-se outra vez no domingo e então eu também o vi. Nada ficou acertado antes de segunda. Tão logo isso aconteceu, o correio expresso foi mandado a Logbor, mas nosso visitante era muito obstinado. Acredito, Lizzie, que a obstinação é seu verdadeiro defeito de caráter, afinal de contas. Ele tem sido acusado de muitas coisas em momentos diferentes, mas este é o verdadeiro problema. Nada deveria ser feito sem que ele próprio fizesse, embora eu tenha certeza, e não digo isso para que me agradeçam, portanto não toque neste assunto, que seu tio teria prontamente resolvido tudo. Os dois discutiram por muito tempo, mais do que mereciam o cavalheiro ou a dama envolvidos. Mas, afinal, seu tio foi obrigado a ceder e, em vez de ter permissão para ser útil à sobrinha, foi forçado a aceitar apenas ter o provável crédito por tudo, com o que concordou muito a contragosto. E eu realmente acredito que sua carta desta manhã lhe tenha dado muito prazer, pois pedia uma explicação que o despojaria de suas indevidas plumas e daria o mérito a quem é de direito. Mas, Lizzie, isso não pode chegar ao conhecimento de ninguém, mais além de você, ou no máximo ao de Jenny. Você sabe bastante bem, suponho, o que foi feito pelo jovem par. As dívidas estão sendo pagas, somando, acredito, bem mais de 1000 libras. Outras 1000 a serem dadas a ela como acréscimo ao dote, e a patente do exército foi comprada. A razão pela qual tudo isso deveria ser feito apenas pelo Sr. Darcy era a que já mencionei acima. Era culpa dele, de sua reserva e falta de adequado entendimento, o fato de ter sido tão mal interpretado o caráter de Wickham e, em consequência, de ter sido recebido e tratado como foi. Talvez haja nisso alguma verdade, embora eu duvide que a reserva dele ou de alguém possa ser responsável pelo que houve. Mas
A despeito de todas as palavras bonitas, querida Lizzie, você pode ter absoluta certeza de que seu tio nunca teria cedido se não lhe tivéssemos dado crédito por outros interesses neste caso. Quando tudo foi resolvido, ele voltou para os amigos que continuavam em Pemberley, mas ficou acertado que retornaria a Londres por ocasião da cerimônia de casamento, quando todos os assuntos financeiros seriam então finalizados. Acredito ter agora contado tudo. É um relato que, pelo que você me disse, lhe proporcionará uma grande surpresa e espero pelo menos que não lhe traga qualquer contrariedade. Lydia veio para nossa companhia e Wickham tinha constante acesso à casa. Ele era exatamente o mesmo que conheci em Hertfordshire, mas eu não lhe diria o quanto me desagradou o comportamento dela enquanto esteve conosco se não tivesse percebido pela carta de Jenny da última quarta-feira que sua conduta ao chegar em casa foi exatamente a mesma. Portanto, o que lhe digo agora não lhe causará novos aborrecimentos. Falei inúmeras vezes com ela, da maneira mais séria possível, mostrando-lhe toda a desgraça do que tinha feito e toda a infelicidade que tinha causado à família. Se ela me ouviu, foi por pura sorte, pois tenho certeza de que não me ouvia. Irritei-me algumas vezes, mas então eu me lembrava de minhas queridas Elizabeth e Jenny, e pelo seu bem fui paciente com ela. O Sr. Darcy foi pontual em sua volta, e como Lydia contou, assistiu ao casamento. Jantou conosco no dia seguinte e deveria deixar a cidade na quarta ou quinta-feira. Mesmo que se zangue comigo, querida Lizzie, aproveito a oportunidade para dizer o que nunca tive coragem de dizer antes, o quanto gosto dele. Seu comportamento conosco tem sido sob todos os aspectos tão agradável quanto quando estivermos em Derbyshire. Seu discernimento e opiniões me despertam tal simpatia. Nada lhe falta além de um pouco de vivacidade, e isso, se ele fizer uma boa escolha ao se casar, sua esposa pode ensinar. Acho-o muito dissimulado. Ele mal mencionou o seu nome, mas a dissimulação parece estar na moda. Por favor, perdoe-me se eu estiver sendo insolente, ou pelo menos não me castigue a ponto de me excluir de Pemberley. Não serei completamente feliz até ter conhecido todo o parque. Um pequeno cabriole com um lindo par de pôneis seria perfeito. Mas não posso mais escrever, as crianças me chamam há meia hora. Sua, com carinho, M. Gardiner. O conteúdo da carta lançou Elizabeth em tal confusão de sentimentos que era difícil determinar se o prazer ou a dor ocupava mais espaço. As vagas e indistintas suspeitas, derivadas da incerteza quanto ao que poderia ter o Sr. Darcy feito para promover o casamento da irmã, que ela não quisera encorajar como uma demonstração de bondade grande demais para ser provável, e que ao mesmo tempo receara estar certa pelo temor da obrigação que tinham transformado numa realidade maior do que qualquer expectativa. Ele os procurara pela cidade, assumira todo o trabalho e a mortificação decorrentes de uma busca como aquela, em que fora preciso pedir favores a uma mulher a quem ele devia abominar e desprezar, com quem se obrigara a encontrar diversas vezes, argumentar, convencer e afinal subornar o homem que ele sempre desejou evitar ao máximo e de quem apenas pronunciar o nome era um castigo. Ele fizera tudo aquilo por uma menina que não poderia respeitar ou estimar. O coração de Elisa lhe sussurrava que ele fizera aquilo por ela, mas essa foi uma esperança logo questionada por outras considerações. E ela bem depressa sentiu que até mesmo sua vaidade era insuficiente quando chamada a acreditar que seu afeto por ela, por uma mulher que já o recusara, seria motivo para superar um sentimento tão natural quanto a repugnância por qualquer relacionamento com Wickham. Cunhado de Wickham, qualquer tipo de orgulho se revoltaria com tal parentesco. Ele sem dúvida fizera muito, ela se envergonhava de pensar o quanto, mas ele dera uma razão bastante verossímil para a sua interferência.
Era razoável que ele sentisse que agira mal. Ele era generoso e tinha meios para demonstrar sua generosidade. E embora ela não se quisesse colocar como seu principal incentivo, talvez fosse capaz de acreditar que resquícios de seu interesse por ela contribuíram para o empenho de Darcy numa causa que em muito comprometia sua paz de espírito. Era doloroso, doloroso demais saber que eram todos devedores a alguém que jamais receberia algo em troca. Deviam-lhe a reputação de Lídia, seu caráter, tudo, como de todo o coração lamentava todos os sentimentos de desagrado que a encorajara, todas as palavras insolentes que lhe havia dirigido. De si mesma envergonhava-se, mas dele orgulhava-se. Orgulhava-se porque numa causa de compaixão e honra ele soubera dar o melhor de si mais de uma vez. Releu os elogios que lhe fazia a tia. Mal lhe fazia justiça, mas a agradavam. Era até capaz de sentir algum prazer, embora mesclado de remorso, ao perceber a certeza que tanto ela quanto o tio tinham de que entre o Sr. Darcy e ela continuavam a existir afeto e confiança. Foi arrancada do banco e de suas reflexões pela aproximação de alguém, e antes que pudesse fugir por algum atalho, foi abordada por Wickham. "Receio interromper seu passeio solitário, minha cara irmã", disse ele ao se aproximar. "Sem dúvida interrompe", respondeu ela com um sorriso, o que não significa que a interrupção não seja bem-vinda. "Eu lamentaria muito se assim fosse. Sempre fomos bons amigos e agora somos mais ainda." "É verdade. Os outros também saíram para andar?" "Não sei. A senhora Bennet e Lídia estão indo de carruagem a Meryton. E então, minha cara irmã, eu soube pelos seus tios que estiveram os 3 em Pemberley." Ela respondeu que sim. "Quase lhes invejo o prazer. Acredito até que não fosse demais para mim. Conheceria essa alegria a caminho de Newcastle. E imagino que tenham conhecido a velha governanta. Pobre Reynolds, ela sempre gostou demais de mim, mas com certeza ela não lhes mencionou meu nome." "Mencionou, sim." "E o que ela disse?" "Que o senhor tinha entrado para o exército e que receava que não estivesse se saindo muito bem. A uma distância daquelas, o senhor sabe, as coisas são estranhamente deturpadas." "Sem dúvida", respondeu ele, mordendo os lábios. Elizabeth esperava tê-lo silenciado, mas ele logo depois disse: "Fiquei surpreso por ver Darcy na cidade no mês passado. Cruzamos diversas vezes um com o outro. Pergunto-me o que estaria ele fazendo por lá." "Talvez se preparando para seu casamento com a senhorita de Bourgh", disse Elizabeth. "Deve ter sido isso. Deve ter sido algo muito especial para levá-lo lá nessa época do ano." "Com certeza. Estiveram com ele durante sua visita a Lambton? Acredito ter ouvido dos Gardiner que sim." "É verdade. Ele nos apresentou a irmã." "E gostou dela?" "Muito." "Ouvi dizer de fato que ela melhorou bastante nos últimos 2 anos. Da última vez que a vi não prometia grande coisa. Fico muito contente que tenha gostado dela. Espero que fique bem." "Acredito que sim. Ela já passou da idade mais difícil." "Passaram pela aldeia de Kimpton?" "Não me lembro." "Eu a menciono porque é a paróquia que eu deveria ter recebido. Um lugar encantador. Excelente casa paroquial. Sob todos os aspectos me teria servido muito bem." "Teria então gostado de fazer sermões?" "Muitíssimo. Consideraria parte da minha obrigação e logo não representaria qualquer esforço. Ninguém se deve queixar. Mas, a bem da verdade, teria sido maravilhoso para mim. A quietude, o isolamento desse tipo de vida corresponderia a todos os meus ideais de felicidade. Mas não era para ser. Alguma vez ouviu Darcy mencionar os fatos quando esteve em Kent?" "Ouvi de fonte fidedigna que reputo muito boa, que a paróquia lhe foi deixada sob condições e subordinada à decisão do atual proprietário. A senhorita ouviu." Há alguma verdade nisso. Eu mesmo lhe contei da primeira vez como deve se lembrar."
Eu também ouvi que houve um tempo em que fazer sermões não lhe era tão aceitável quanto parece ser agora, que o senhor na verdade declarou sua intenção de jamais entrar para o serviço religioso e que houve um acordo nesse sentido. É mesmo? E não foram dados totalmente sem fundamento. Deve-se lembrar que tocamos neste ponto quando lhe falei sobre isso da primeira vez. Estavam agora quase à porta de casa, pois ela andara depressa para se livrar dele e, não querendo, pelo bem da irmã, provocá-lo, retrucou apenas com um sorriso bem-humorado. Vamos, Sr. Wickham, somos irmão e irmã agora, não vamos discutir sobre o passado. No futuro espero que estejamos sempre de acordo. Ela lhe estendeu a mão, ele a beijou com galante cortesia, embora mal soubesse que expressão assumir, e entraram na casa.